Então, vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos, boa noite que estão aqui presentes na sala agora e aos que vão nos assistir depois, posteriormente. Nós damos continuidade ao estudo do segundo livro do estudo sistematizado, né, do Evangelho Rede Vivo. E hoje eu vou pedir a Miriam Simone para fazer a nossa página inicial. Miriam, pode fazer a página, pode começar a ler. Você já está recebendo aí? Não, ainda não. Ué, ela já está Agora aparecendo. sim, agora Tá. veio. Boa noite a todos. A página de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129, Francisco Cândido Xavier por Emmanuel. Origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se, tardiamente, de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é absoluto amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparado por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano o responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro, tentação, exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, envolvidos por esse texto tão interessante, importante, né? Que Emmanuel nos traz, nós vamos, Senhor, agradecer por mais essa noite de estudo, agradecer pela possibilidade de aqui estarmos, aprendendo a cada noite
embasando mais os nossos conhecimentos e, dessa forma, tendo mais conteúdo para observar as nossas reações, as nossas atitudes e perceber as nossas tentações. Porque só quando a gente se olha verdadeiramente, a gente pode perceber aquilo que precisamos para nos melhorar. Então, Senhor, que o estudo desta noite, que Jorge vai nos trazer, possa ser um desses bálsamos que nos ajuda na nossa caminhada. Fique conosco, Pai, graças a Deus, Senhor. Obrigada, Miriam Simone, obrigada, Miriam. E como a Miriam mesmo falou, hoje o estudo, o tema é o 9, as provações de Jesus no deserto, e quem vai trazer para a gente essa apresentação, esse estudo, é a Geórgia. Geórgia, a palavra é sua. Então, vamos dar início, primeiramente, né, dando boa noite a todos. E mais um tema muito interessante desse estudo do Evangelho Redivivo, né? Não tem um tema desse livro que, por mais difícil que seja, a gente não se envolve quando vai fazer. A gente acaba mergulhando, né, nessas passagens e tentando entender, como disse o Emerson a semana passada, fazendo uma ligação do texto com o contexto e trazendo para a atualidade, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, esse tema ele vem logo após o tema que a Miriam fez, que foi o batismo de Jesus. E ele, né, é uma sequência dos acontecimentos. E o Emerson nos trouxe a semana passada uma brilhante dissertação aí falando desse tema, só que o Emerson ele se apoiou, ele utilizou o Evangelho de Lucas, né? E nós estamos estudando o livro 2, que fala do Evangelho segundo Mateus. Mas vocês vão ver, eu trouxe os dois textos, vocês vão ver que esses textos eles têm muito material afim, né? Eles se complementam, eles se explicam, né? Então, segundo Emerson, relembrando um pouquinho o que o Emerson nos falou, essa passagem de Jesus no deserto, como ele mesmo disse, que além de ser muito curiosa, cheia de alegorias e simbolismos, né? Porque ficou bem claro na fala dele a semana passada que Jesus diretamente não viveu essa situação, mas se utilizou dela para passar o seu ensinamento, que a gente não pode esquecer que Jesus não só veio trazer a boa nova, como também exemplificar aquilo que ele dizia. Então, de repente, como o próprio Emerson falou, e como está lá na Gênesis, no capítulo 15, né, Jesus pode ter realmente feito um retiro, e nesse retiro ele trouxe desse retiro ele trouxe todo esse simbolismo para ensinar, para passar para a humanidade a sua mensagem, a mensagem do cuidado que nós devemos ter. Isso não se aplica a ele, e nós vamos ver isso, certo? Então, o Emerson colocou para a gente, foi muito interessante também, que é uma passagem tão interessante, tão curiosa, que o próprio codificador fala sobre ela, lá na Gênesis, no capítulo 15, nos itens 52 e 53. Né? É uma mensagem assinada pelo Espírito João Evangelista. Então, ele deixou bem claro para a gente na semana passada, para a gente lembrar que esses textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, são textos que estão longe da gente, né? Pelo tempo que se passou. Então, existe toda uma situação que a gente deve analisar, que a gente deve compreender. A questão da cultura da época, a questão do vocabulário, que não era tão extenso quanto o nosso, para que a gente não cometa erros na nossa interpretação. Tá? E aí, nesse capítulo 15 da Gênesis, ele deixa bem claro que essa passagem constitui uma daquelas parábolas, né? Ele deixa bem claro isso para a gente, constitui mais uma daquelas parábolas
que Jesus trazia para os ensinamentos, né? E que a própria credulidade pública transformou em fatos materiais, né? Em fatos materiais, em fatos físicos. E trazendo junto, claro, Jesus trouxe ali o ensinamento moral. Mas a credulidade pública transformou esse ensinamento de Jesus, essa parábola de Jesus, essa passagem, né, trazida por Jesus, e o seu compromisso com a humanidade é tão grande, é um amor tão grande, que ele mesmo se colocou nessa passagem para mostrar o que nós, espíritos imperfeitos, podemos passar. Que tipo de tentações nós podemos ser submetidos, e é claro, e mostrou como resistir, né? Nos mostrou. Então, essa tentação de Jesus, ela é uma figura, né? É algo que somente, como fala lá na própria Gênese, no livro A Gênese, né? Somente é preciso ser muito cego para tomá-la ao pé da letra. Então, seria muito, né, imaginar que Jesus teria se submetido ao demônio e Jesus teria que resistir. Não é para mexer na máquina. Tem gente falando Não aí. é para mexer. Bom, então, por exemplo, né, como ele mesmo coloca que lá na Gênese, que ele citou a Gênese para a gente ter de referência em relação a essa passagem, como ele mesmo coloca, né? Alguém viu Jesus no cume da montanha? Alguém viu Jesus no pináculo? Depois eu vou estar falando sobre isso tudo mais detalhadamente. Claro que se alguém tivesse presenciado, se a multidão tivesse presenciado isso teria se espalhado, isso teria sido contado, né, por gerações. Então, essa tentação que foi relatada, ela não constituiu um ato material ou físico, né? E quanto ao ato moral, a gente sabe muito bem que, possivelmente, com certeza, né? Possivelmente, com certeza, que o demônio não desconhecia o Messias, tá? E suas propostas não passaram de insensatez, né? De algo sem noção. Então, o sentido dessa parábola, dessa passagem, onde Jesus pode realmente ter se colocado, ter ido ao deserto para um retiro, para uma reflexão, é para mostrar os perigos que nós, seres ainda, espíritos imperfeitos, corremos, né, com as tentações, e o meio da gente evitar essas tentações. Então, se ele realmente foi ao deserto, ele foi de forma consciente, de forma espontânea, de forma intencional, como o próprio Emerson falou lá na semana passada. Tá? É uma história, então, ilustrada com sentido moral para nós ainda aqui, devido ao amor imenso que ele tem por nós. Então, vamos lá. Vamos dar início, né? Colocando aí algumas situações. Bom, como eu falei, esse tema veio logo após o tema 8, que a Miriam apresentou, que falou do batismo de Jesus, né? E aí está lá, ó, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele, e uma voz veio dos céus e disse: Tu és meu filho amado e em ti me comprazo. Está em Marcos, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Miriam já explicou toda essa simbologia aí para a gente também, eu só trouxe aqui para relembrar que essa passagem das provações de Jesus no deserto, das tentações, foram logo após o batismo dele, né? Então, após ser batizado, Jesus foi para o deserto da Judéia. Então, aqui tem, né, só um mapinha para a gente ver, né? Jesus saiu de Nazaré, lá na Galileia, veio até Jericó, onde foi batizado lá no Rio Jordão, e depois seguiu para o Monte da Quarentena. Então, o lugar considerado das tentações de Jesus está localizado sobre um monte chamado Quarentena. Por quê? Foram 40 dias de jejum de Jesus, que Jesus jejuou. E a gente vai ver também
a explicação dentro da doutrina espírita, essa necessidade de jejum, que não teria, né? Jesus não teria essa necessidade de jejum, que fica nas cercanias da atual Jericó. Seguindo a estrada romana da época de Jesus, a distância de Jericó a Jerusalém, chamada Cidade Santa, como nós vamos ler lá na Escritura, no Evangelho, era de 28 quilômetros. Total aproximado entre o Monte da Quarentena de Jesus e Jerusalém são 43 quilômetros, tá? Só a título de conhecimento. Mas a título de conhecimento também, nós temos aí, isso é só para ilustrar, a entrada do convento grego, né? Ortodoxo das Tentações de Jesus, localizado no alto da montanha. Vocês podem reparar que esse slide é da FEB, não fui eu que escrevi isso aí, já veio pronto, eles que colocaram, localizado no alto da montanha. É conservada a pedra onde Jesus reclinou a cabeça para dormir. Embora nas Escrituras o nome do monte não é citado, tradicionalmente foi localizado no Vale do Jordão e está a 6 quilômetros da cidade de Jericó, perto do Mar Morto. Tá? E aqui, né, para vocês verem também, que foi a própria FEB que colocou, o Monte das Tentações e aqui o deserto para onde Jesus foi guiado. Bom, então o nosso ponto aqui de partida é essa questão, que depois do batismo, Jesus seguiu para o deserto. Né? O deserto da Judéia, local para onde... Oi. Eu não estou vendo ninguém, tá, gente? Se quiserem falar, tem que falar aí com a Márcia ou com alguém. Ele está com a mão levantada, viu, Elisinha? Você estava esperando a Georgia terminar de falar sobre o slide para passar. Então, é por isso que a gente tem a quarentena. Isso é da tradição o quê? Da Igreja Católica. Sim. Não é isso? Então, essas tradições da quarentena, né, que são 40 dias, se não me engano, após o carnaval, eles chamam de quaresma, e isso é tradição da Igreja Católica. E isso é por conta de toda essa história, né, de tudo que vem nas Escrituras falando. Por isso que eu falei, eu vou tirar essa dúvida do Georgia, se isso tem a ver ou não tem a Tem a ver. ver, sim, tem a ver com essa passagem, tá? E com várias outras situações, né? Sim. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Então, o deserto da Judéia, local para onde o Espírito Santo levou Jesus, como está, né, na Escritura aí, no texto, que vocês vão ver, com o fim de submetê-lo a provações, que poderia ser o deserto de Jericó ou o deserto próximo do Monte Sinai. Bom, então vamos lá. O tema 9. A ideia principal do tema 9, então, é essa: as provações de Jesus no deserto. Essa é a ideia principal desse tema. Ideias secundárias. A primeira aprovação, a dos gozos materiais. A segunda, que é a de viver uma vida fácil, livre de cuidados e dificuldades. E a terceira é a tentação do poder e da riqueza. Reparem que nós vamos esmiuçar essas provações, mas já coloquem já em mente que isso já era um ensinamento de Jesus para nós, porque só em ver o resumo, né, que são essas ideias secundárias, a gente consegue conceber que Jesus se encaixaria em qualquer provação dessa? Não, né? E as palavras-chave que nós vamos estudar para poder entender essas palavras dentro dessa história, dentro desse contexto, é tentação, espírito, deserto, diabo, 40 dias de jejum e jejum propriamente dito. Bom, e aí começa assim, o Evangelho Redivivo nos traz essa primeira informação. Os evangelhos sinóticos referem-se às tentações que Jesus teria passado no deserto logo após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Aí a gente se pergunta, né? O que são evangelhos sinóticos? Que se referem exatamente a essas tentações.
Vamos ver aí no próximo slide. Mas só para adiantar para vocês, esses evangelhos sinóticos se baseiam no que trouxe Marcos, Mateus e Lucas. João, que é o quarto evangelista, não faz parte desse contexto, até mesmo porque, quando se fala de evangelho sinótico, está dizendo um ponto de vista comum entre esses três evangelistas. Ok? Então, espírito portador de qualidades divinas, Jesus passou por inúmeras provações, mas jamais seria tentado, pois a superioridade do seu espírito demonstra que ele estaria e está acima de qualquer tentação. Basta lembrar que Jesus é um espírito puro, da classe de Cristos, né? E que já atingiu o grau de perfeição que é possível a qualquer criatura abaixo de Deus, certo? Já vimos isso numa palestra, inclusive, sobre perfeição moral, que a perfeição a que podemos aspirar é a perfeição de Jesus. Tanto é que ele fala, né? Vê de Jesus. Qual é o modelo guia a ser seguido? E não Jesus. Vede por quê? Vê o que Jesus fez. O que ele trouxe. A mensagem que ele trouxe e o exemplo que ele deixou. Então, vamos continuar. E onde a gente pode ler, então, entender essa passagem? Em Mateus, que é o nosso foco, porque a gente está estudando esse evangelho segundo, né, Mateus, mas também, por isso que ele está destacado ali, mas também encontramos em Marcos. Agora reparem, né, porque estudar é muito assim, a gente tem que prestar atenção nas coisas e a gente não pode passar correndo. Mateus, no capítulo 4, traz do versículo 1 ao 11. Lucas, no seu capítulo 4, traz versículos do 1 ao 13. Marcos, no capítulo 1, somente versículos 12 e 13. Daí vocês reparem que há diferença dessa passagem, dessa parábola, entre Mateus e Lucas e Marcos. Então, vamos lá. Agora, vamos ver aí os evangelhos sinóticos, né? Eu trouxe rapidamente só para a gente entender que essa palavra tem origem no grego, sinópticos, de forma adjetivada, sinopsis, que é aplicada aos evangelhos, significa vistos de um ponto de vista comum. Então, isso que significa evangelhos sinóticos e a tentação, essa passagem, né, as provações de Jesus estão nesses evangelhos sinóticos, porque pertencem a Mateus, Marcos e Lucas, um ponto de vista comum. Então, vocês podem reparar que, segundo Mateus, Marcos e Lucas, que consideram a vida, os ensinamentos e a significação da vida de Jesus sob um mesmo ponto de vista. E isso tem um contraste, né? Existe uma diferença com o Evangelho de João, que apresenta o mestre de um modo bem diferente, mas não menos significativo, não menos respeitoso. Tá? Apenas é o ponto de vista. A abordagem de Marcos, Mateus e Lucas é uma abordagem diferente da abordagem de João em relação à vida de Jesus. E vocês vão ver aí adiante. Bom? Então, esses evangelhos sinóticos, eles, como está aí, reconstituem e registram a vida de Jesus na Galileia e alguma das suas viagens próximas. A classificação em sinóticos deve ser considerada como mais uma tentativa histórico-didática de estudo do Evangelho, ou seja, para você colocar numa cronologia, né, de acontecimentos de uma forma didática, para que as pessoas consigam entender, né, essas passagens. Existe essa, vamos dizer assim, correlação entre esses três evangelistas. Aí eis o que Emmanuel afirma, está lá no livro Consolador. Ainda aí, temos que considerar a especialização das tarefas
no capítulo das obrigações conferidas a cada um, quer dizer, a cada evangelista, né? As peças, nas narrações evangélicas, identificam-se naturalmente. Então, ele está dizendo que existe uma relação entre elas, entre si, como partes indispensáveis de um todo. Ou seja, são complementares, são partes indispensáveis para você entender o todo. Mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então, olha que bonito que Emmanuel nos coloca. Então, ele está dizendo que os evangelhos sinóticos, onde há uma correlação entre Marcos, Mateus e Lucas em relação à vida de Cristo, eles são peças, assim como o que traz, né, essa missão universalista do Cristo, o que traz João, ou desculpa, o que traz João mesmo, elas se complementam. Então, são peças que se complementam, que são indispensáveis para entendermos o todo. E aí, segundo o próprio estudo do Evangelho Redivivo, o Evangelho segundo Mateus, que é esse que nós estamos estudando, nos aspectos históricos e culturais, é o mais didático, o mais completo e o mais judaico dos evangelhos. Então, abrimos esse parênteses aí para entender que essa passagem de Cristo está em Marcos, Mateus e Lucas, né? Que existe um ponto de vista comum entre os três e que não inclui João nele. Tá? Bom, então esse tema 9, alguém quer falar alguma coisa? Porque realmente não estou vendo ninguém. Bom, alguém quiser falar alguma coisa, por favor, aí alguém interrompa, que eu só estou com a minha tela aqui. Não consigo ver nenhum de vocês. Pode ficar tranquila. Se alguém quiser falar, levanta a mão e eu te aviso, George. Ok, obrigada, Elisa. Então, o nosso tema 9, as provações de Jesus no deserto. A tentação no deserto, né? Que a gente vai ler o texto em Mateus 4, 1 a 11, e o 9.2, as provações de Jesus no deserto, como eu já coloquei anteriormente, aonde a gente pode encontrar essa referência. Então, vamos lá. Vamos ler rapidamente Mateus, para depois Lucas, e os 2 versículos lá para depois Marcos, para depois os 2 versículos lá de Lucas. Aliás, desculpa, Mateus, Lucas e Marcos, que é pequenininho. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Primeira provação. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou, como se Jesus se deixasse transportar pelo diabo. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Pináculo é o ponto mais alto do templo, como se fosse o cume lá do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. É a segunda provação, segunda tentação. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou, o diabo, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares.
Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e, eis que chegaram os anjos e o serviam. Então, essa é a escritura, o texto dessa passagem vista por Mateus, né? Escrita por Mateus, falada por Mateus. Agora vamos a de Lucas. 4 também, capítulo 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão. Reparem nas semelhanças, vocês vão ver apenas a diferença em relação à posição das tentações, mas o texto é muito parecido. Voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou-o a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Lembrem-se que eu falei que há só diferença na questão da tentação no Evangelho de Mateus. Essa é a última tentação. Aí em Lucas está como segunda. Tá? E lhe mostrou todos os reinos do mundo. E eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras dizem: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: As Escrituras dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. E aí vem Marcos, com o versículo 12 e 13, apenas citando isso. Logo após, o Espírito o impeliu, logo após o batismo, tá, gente? O Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, reparem, Mateus, com um texto grande, Lucas, com um texto grande, com muitas semelhanças, e Marcos apenas com esses 2 versículos. Então, aí está aí, ó. Os textos de Mateus e Lucas são muito semelhantes e apresentam detalhes a respeito da aprovação de Jesus no deserto. Marcos, ao contrário, registra apenas brevíssimas informações. O que mais chama a atenção na passagem de Marcos é o fato de ter omitido ou ignorado o pormenor das 3 tentações, que Mateus e Lucas colheram em alguma outra fonte. Então, essa é a observação feita no próprio Evangelho Redivivo. Ok? Bom, algumas alegorias do texto. A Solange acho que está com a mão levantada, né? Apareceu aqui um recado para mim. Na verdade, Jorge, eu estava pensando aqui, né? Na época que aconteceu isso, João Marcos era muito novo, era muito jovem, né? Então ele era mais imaturo. Talvez ele não tenha conseguido perceber muitos detalhes, muitas coisas, para depois ele transcrever isso, né? É verdade. A Márcia também estava, a gente estava conversando isso antes de vocês entrarem, e ela falou realmente alguma coisa, tipo assim, que ele é mais resumido, ele é Porque mais até conciso, quando né? Paulo vai sair, ele era muito jovem, ele era ele era sobrinho de Barnabé, né? Então, assim, ele era um garoto. Se na época de Barnabé, com Paulo, na primeira saída para pregar,
ele já não aguentou o tranco, Foi. entendeu? Porque era imaturo ainda, entende? É porque ele era muito novo. Então, ele não guardou o significado ou não compreendeu bem o significado do que Verdade. estava sendo relatado para poder depois registrar, né, com mais Registrar, é detalhes. verdade. Com certeza. Com Pelo certeza. menos é essa a minha visão em cima de Marcos. Realmente, Mas acho que vale a pena a gente também lembrar que Marcos serviu para Lucas e para Mateus de fonte. Olha que interessante, ele tem uma fonte tão restrita, né? E ele serviu de fonte. Tem o Proto-Marcos, né? Uma das fontes de Mateus e Lucas para escrever os seus evangelhos. Isso é uma coisa que nos chama a atenção, né? Mas aí, assim, se ele serviu de fonte, de repente, os outros, Uma por das serem fontes. mais maduros, eles foram atrás de mais Buscar. informações, foram buscar, né? Atrás de mais anciãos que tivessem Exatamente. presenciado e que tivessem, até Barnabé mesmo, Para que poder relatar, tivesse né? para poder relatar, entendeu? Verdade. Verdade, Solange. Então, gente, as alegorias do texto, né? Por exemplo, a questão do diabo e outros que foram citados. Pessoa má, inclinada ao mal que perturba. A cidade santa, que faz referência ao texto, é Jerusalém. O templo é o templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão e foi embelezado pelo rei Herodes, que já vimos aí a vida de Herodes, já falamos sobre ele. E anjos de Deus são espíritos puros, né? São as alegorias. E olha o que Joana nos fala sobre o deserto, né? Nos explica que, na atualidade, a busca desse deserto não conduz o indivíduo às regiões geográficas áridas e distantes da civilização, mas às paisagens interiores que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. Olha que lindo essa colocação, né, esse trecho dessa obra Illuminati de Joana em relação a esse deserto, né, que Jesus, nessa parábola, nos indica ao recolhimento, a esse deserto, não a paisagem árida, mas ao deserto interior nosso. Né? Muito bonito isso. E outras alegorias, eu ainda vou falar mais de algumas quando chegar lá no ponto, mas aqui a questão dos 40 dias, né? Que o número 40 possuía para eles, para os judeus, um significado muito importante. Então, aqui vocês vão ver que tem todas as referências do Antigo Testamento, né? Falando, né, que o povo hebreu permaneceu 40 anos no deserto, o dilúvio, as informações que são 40 dias e 40 noites de chuva, Jacó, ao morrer, ficou 40 dias embalsamado, Moisés ficou no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites, quando recebeu os 10 mandamentos. E aqui, né, ó, até essa citação lá, ó, Deus por castigo, que a gente sabe que Deus não castiga, entrega os israelitas aos filisteus por 40 anos. Em desafio, um filisteu se apresenta ao exército hebreu por 40 dias. Isso tudo citado aí nas escrituras do Velho Testamento, né? Davi reinou por 40 anos, o templo tinha 40 côvados. Ah, meu Deus, o que é côvados, né? Aí claro que eu tinha que pesquisar. Côvado era uma medida que eles utilizavam naquela época que corresponde à ponta do dedo médio ao cotovelo. É essa medida aqui do antebraço, né? Pegando o antebraço e indo até a ponta do dedo médio, que em alguns dizem que 53 centímetros, outros 66, mas enfim, né? Isso aí está escrito. O reinado de Salomão durou 40 anos e Elias, após comer o que um anjo lhe dá, caminha 40 dias e 40 noites. Então, essa questão aí da alegoria dos 40 dias. Aí, eu pergunto a vocês, um pouquinho do que a gente já falou e tudo que o Emerson nos falou a semana passada, Jesus poderia ter sido provado ou tentado? Né? Não. Não. Mas ele poderia pensar nas provações e tentações que nós, mais inferiores, passamos a todo dia. Exatamente. Então, olha aí, ó. Provação. Segundo o dicionário,
uma situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo. Jesus não precisava ser testado. Testa a sua fé. Nossa, né? A gente não tem nem dúvidas sobre isso. Seus preceitos morais. Prova, ação ou efeito de provar este trabalho é uma aprovação. E tentação, muito menos, né? Atração por uma coisa proibida. Jesus, um espírito puro, que chegou ao limite da perfeição a que se pode chegar uma criatura, ia ser atraído, que tinha, né? A vida dele era... O espírito predominava sobre a matéria, como o Emerson falou, ele estava ligado à matéria apenas pelo essencial, pelo indispensável, que não tinha como não estar ligado pelo fato dele estar encarnado, mas não tinha, né? Ou seja, essa tentação aí era realmente, como a Solange falou, tanto a aprovação como a tentação, foi uma maneira que ele quis mostrar a que nós estamos sujeitos, não ele. Então, movimento íntimo que incita ao mal, resistir à tentação. Na questão 112 e 113 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca para a gente que a autoridade de Jesus está na natureza excepcional de seu espírito puro, com superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Espírito que percorreu todos os estágios e graus da escala evolutiva e se despojou de todas as impurezas da matéria. O espírito puro, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer prova nem expiações. Então, está respondido aí e, né, vai ao encontro do que o Emerson nos trouxe. Não é uma figura ilustrativa essa passagem para que a gente possa aprender, e não que Jesus tenha sido provado ou testado. Já na Gênese, no capítulo 15, no item 2, Kardec nos diz: espírito superior que, por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre, pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade, somente a seus mensageiros diretos, confia, para que se cumpram os desígnios de Deus. Ou seja, Jesus é um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens. Ele seria mais do que um profeta, seria um Messias divino. Espírito puro, desprendido da matéria, com certeza viveria mais da vida espiritual do que da vida corporal. Então, ele não era passível das nossas fraquezas materiais. Isso não o atingia. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades do seu corpo, mas do seu espírito, porque dominava de modo absoluto a matéria. A questão da tentação na Bíblia é de pôr a pessoa em prova, de sujeitá-la a um teste que pode ser feito. Propósito benevolente, de provar ou melhorar a qualidade, ou então um propósito malicioso, de mostrar a fraqueza, ou então levar a cair na armadilha. Tentar, pois, significa testar. Isso, livro 2, significa no Evangelho Redivivo, tá? Indução para o mal por sugestão do diabo, conforme está no dicionário. E posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. É claro que isso vem de André Luiz. Tá? Espírito da Verdade, André Luiz, capítulo 8. Então, olha aí as, né, várias, vamos dizer assim, significados que tem a questão da tentação. Então, quando lá na Bíblia diz que é uma prova, né, um meio de se colocar a pessoa, que tanto pode ser num benevolente, né, algo para melhorar, mas também pode ter um processo aí malicioso, de mostrar a fraqueza, né, de
preparar uma armadilha. E aí vem André Luiz e nos diz que essa tentação é uma posição pessoal de cativeiro interior aos nossos vícios, que nós ainda não conseguimos superar. Então, Dá entendam... licença, João. Oi, pode falar. Sabe do que eu lembrei agora? Da fascinação dos grandes médiuns, que acontece porque não estão com a moral bem solidificada. Aí começam são picados pela abelha azul, né? E aí começam a Exatamente. Aí ficar começam a cheios se de si, né? cheios de si, caem pelo orgulho e entram em fascinação, né? Entram em fascinação. E não deixam, por isso, como a gente já cansou de ver outras vezes, de serem médiums, né? Só que Não, não. começam a dar aí abrir brecha para aqueles espíritos que não são sérios para fazer as suas brincadeiras, né? Exatamente. Ô, Ou George, induzir o erro mesmo, né? desculpa. Oi, Miriam. Então, aí eu estava, como você está falando do Cristo, né? Eu estou fazendo um link com o estudo que eu fiz de Abraão, porque no Gênesis, né, Márcia? No Gênesis, no livro que eu vi falando Não no Gênesis, livro A Gênesis. que eu falo toda hora eu troco. Tá lá que Abraão falou que Deus falou com Abraão, que Abraão viu Deus, né? E aí o próprio Cristo fala que o único nessa terra que consegue ter uma relação com Deus foi ele, né? Quer dizer, então é porque a gente lê, né, o livro e se fala, nossa, olha, tá vendo? Deus falou com Abraão, Deus apareceu para Abraão. Ué, Ele Deus não falou, apareceu. segundo as Escrituras, com Moisés também? Sim, com a Eva, falou com um monte de gente. E não né? Do mesmo jeito que o anjo falou com Maria, com Zacarias, não foi um emissário, né? É porque a gente tem que deixar isso muito certo, né, para gente, né? Para a gente entender, porque senão parece que Deus aparece para todo mundo, sabe? todo Tipo mundo. assim. E não é que ele não queira, é que a gente não tem a menor condição. E Ele como pode o estar próprio aqui do meu Kardec lado. coloca, né, o de Cristo é o médium direto de Deus. Médio de Deus, sim. Você vê, Paulo não tinha isso, tinha Estevão que fazia né? O Estevão era que intermediava Cristo, né? Nem Cristo ele não conseguia. Nem Cristo. Porque a gente não tem noção, né, da estatura espiritual que eles têm, né? Da envergadura moral, né? Nossa, como diz, né? Chegou ao mais alto estágio que se pode alcançar uma criatura. Pois da é, perfeição. e aí eu lembrei, quando você falou isso, eu lembrei que o Haroldo fala, né? A gente fica, eu vou chegar a espírito puro. Aí você vê que tem outra escala para Cristo. E você vê, na época, Jesus ele era o responsável por um planeta. Mas na época que ele era responsável pela Terra, tinha Cristos que era responsável por galáxias, que era responsável. Então tinha Cristos que eram mais superiores do que ele, né? Hoje em dia eu não posso afirmar nada, mas ele era de um planeta, um planetinha. Planeta Terra. Aí tinha dentro Cristo de um sistema solar que já tem tantos planetas. Aí tinha Cristos e Cristos e Cristos, né? Então você vê que tem uma escala ainda muito grande, né, para alcançar. Entre eles, né? É verdade, é um caminho longo e árduo. A evolução Georgia, só para a Oi. gente, até para completar o que a Miriam trouxe aí, por isso que a gente diz que Jesus encarnou. Jesus não reencarnou na Terra. Quem reencarna somos nós. Ele só Então, veio uma única vez. por vezes, a gente ouve palestrantes utilizando, né, a palavra inadequada. Para Jesus não é reencarnou, ele encarnou na Terra. Encarnou. O Haroldo fala, né, que o planeta que Jesus nasceu e fez a evolução dele nem existe mais, que isso foi Nem existe. muito longe. Aqui Como é a tem palavra que o Emerson usou para essa condição do Cristo dupla? Ele é interexistente. Interexistente. Tá. Ele E usou essa ele palavra. pode estar, né, em lugares, em dois planos, tranquilamente. Quer dizer, mais lá do que Interexistente. aqui, com certeza, né? É E verdade. você vê, essa necessidade que ele tinha de se afastar era grande, gente. Você imagina você dentro de um bueiro, com essa a vibração que a gente tem perto dele, gente. Então, ele fazia uma coisinha e saía, porque não E se era retirava. possível. Mesmo adensando o perispírito, mesmo se preparando 1000 anos, sei lá quanto, ele não tinha condição de ficar.
E olha que for assim, para o perispírito dele foi retirado o que tinha de melhor no planeta, Pois né? é, mas não dava, Dessa não, distância, simplesmente não mas dava. ainda assim, ainda era muito, estava muito Muito aquém, denso. né, Ele não do que conseguia ele, ficar ligado por muito tempo. Você vê que 3 anos foi o máximo, né? Ele ia que sair ele de qualquer ficou. jeito. Ele não ia É, ficar, né? De não alguma ia forma, resistir por mais ele teria tempo, que ir embora. exatamente. Então é isso, gente. Espera aí, deixa eu só voltar aqui. Então é isso aqui. Agora vamos lá. Jorge, acho Agora, que Solange que falou, eu e ela acabamos falando numa mesma hora. Solange, você não quer comentar? Não, já está dentro do que foi dito. Obrigada. então vamos. Então, palavra é encontrada nos 3 textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Demônio, né? É o sinônimo de Satanás, Satã ou diabo. No Antigo Testamento, há referências aos demônios sob os nomes de Sahir, acredito que seja assim, não sei, está lá, Levítico, né? Segunda Crônicas, e termo que significa cabeludo, e aponta para o demônio como um sátiro, né? Um símbolo de devasso. E Shed, também de Deuteronômio, em Salmos, que tem um sentido incerto, né? Porque aí, inclusive, no próprio Evangelho Redivivo, diz aí, alguém mexeu em alguma coisa, não, né? Diz aí que essa palavra, embora evidentemente esteja ligado, ela tem um sentido incerto, mas está evidentemente ligada a uma palavra assíria semelhante. Foi só isso que eles colocaram. Então, só coloquei isso aí para a gente entender que também há referências a demônios. Agora tem o Haroldo de novo. Ele fala sobre o daimon, né? Que eu não sei se foi Sim, Platão, foi que era Sócrates. Sócrates, um amigo espiritual dele. Não tinha Sim, nada porque com eram não tinha nada com essa com definição, essa né? definição, porque isso só veio a acontecer, né? Todo esse movimento de transformar esse nome numa figura realmente, como vamos dizer assim, diabólica, foi a partir da igreja, Da igreja, sim. entendeu? Porque os filósofos, né, os gregos, eles tratavam esses daimon como deuses, né? Enfim, era isso aí. A gente vai ver isso aqui para frente. Nos escritos clássicos, né, na literatura, Eu assisti uma palestra também do Elahá falando sobre isso, que ele diz que a palavra no grego ela significa um espírito mais ignorante, um espírito mau, mas no plural, como se existem vários, né? E existem também vários, e que aí com o progredir do tempo e eles usavam essa figura cabeluda, que era como se fosse um sátiro, etc. e tal, de uma forma é, é, de um animal grotesco que desse medo, digamos assim, né? sim, que é Mas metade após homem, a metade animal, Inquisição, né? com a Inquisição e tudo mais, e com essas cruzadas, principalmente, que modificou-se o aspecto do diabo, inclusive as imagens que se foram produzidas, elas têm aspectos árabes, de nariz, adunco, Hum, uma série de coisas assim, que para simbolizar os árabes com os quais eles estavam lutando nas cruzadas, né? entendi. Então, olha só, gente, nos escritos clássicos, né, naquelas obras que são exemplares, que servem de inspiração, que ultrapassa aí o tempo, enfim, esses clássicos, daimon é frequentemente usado no bom sentido, para indicar um Deus ou um poder divino. Leiam que está escrito com letra minúscula, né? Um Deus, porque eram muitos deuses cultivados, certo? E aí nós temos o quê? No Novo Testamento, entretanto, daimon ou daimonion, que daimonion é diminutivo de daimon, sempre se referem a seres espirituais hostis a Deus e aos homens,
Beelzebul, por exemplo, ou Beelzebul, é o seu príncipe, ou seja, o príncipe, né, dos demônios. Pelo que os demônios podem ser considerados seus agentes. Então, o príncipe e os outros que são agentes desse príncipe. Olha aí, Mateus, no capítulo 8, versículo 31, como está citado aí, ele diz: os demônios lhe imploraram, dizendo: se você nos expulsar, permita-nos ir embora para o rebanho de porcos. Então, está vendo a conotação que se foi dada, né, a esses seres espirituais. E Marcos, como está aí, né, capítulo 3, versículo 22, diz: os escribas que desceram de Jerusalém disseram: ele tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios, isso se referindo a Jesus, né? Esta é a parte mais grave por detrás da acusação que Jesus tinha demônio. João, capítulo 7, versículo 20, e 10 a 20 também, e do capítulo 10, versículo 20. Aqueles que se opunham ao seu ministério, ou seja, ao ministério de Jesus, tentaram ligá-lo com as próprias forças do mal, em lugar de reconhecerem sua origem divina. Tá? E aí a gente vê aqui também, né? Mais nessa passagem, lá de João, que está citado: você está endemoninhado, né? Ninhado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Você está endemoniado? Respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? E outro. João, capítulo 10, versículo 20. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Então, isso, a multidão se referindo a Jesus, né? Que Jorge, Jesus... Oi, o Alvinho levantou a mão. oi, Álvaro. Fala. Só para mim não se perder, a gente está no 9 ponto, Está no 9.9, 9 ainda não foi falado, né? Está dentro desse contexto ainda aí. não está no 9.1, Exatamente, 9.1, tá? tá. Então, vamos lá. Então, aí, né, citação de João, em 2 capítulos, falando da acusação, né, dessa multidão, falando que Jesus tinha demônio. E aí, para a mitologia, os demônios traziam originalmente designação de deuses e, posteriormente, de seres intermediários entre deuses e homens. Os filósofos gregos consideravam-nos a parte divina, ou a voz divina no homem. Daimonion, aí, inclusive, né, quando a gente falou de Sócrates, a gente falou desse daimonion, né, desse daimon que ele tinha, como espírito, como conselheiro. Nos textos bíblicos, demônios passam a ter outro conceito. A Bíblia descreve-os exclusivamente como espíritos maus, anjos decaídos, que representam um poder contra o domínio de Deus. A teologia católica acrescentou detalhes, definindo uma hierarquia para anjos e demônios, abandonando de vez o simbolismo interpretado pelos antigos gregos e pelos profetas, passando a alimentar a ideia de que Deus teria criado seres bons e seres maus. Okay? Então, a teologia católica, que acabou acrescentando esses conceitos e deixando de lado, abandonando, né, suprimindo essa interpretação dos antigos filósofos, como Sócrates, por exemplo, os profetas, e alimentando, então, que Deus criou anjos e demônios, né? Seres bons e seres maus. E a gente sabe muito bem que fomos criados todos simples e ignorantes, perfectíveis, com destino à perfeição, que é o único determinismo que a gente conhece. O que significa a palavra demônio e os sinônimos Satanás, Satã ou diabo para o espiritismo? Isso aí, para a gente, retórica, né? É uma questão que a gente já sabe responder, mas vamos lá.
A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada em mau sentido, como nos tempos modernos. Isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Kardec, já no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 9, item 7, analisa, segundo a Igreja, Satã, o chefe ou o rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, não é uma figura, um simbolismo, mas é um ser real que pratica exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Ele foi criado por Deus? Foi. Simples e ignorante? Foi. Tomou que caminho? O caminho do mal. Não foi Deus que criou os bons e os maus. E na Gênese, capítulo 1, item 30, está lá que os designados sob o nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que fazem o mal enquanto estão no estado de espírito, como também quando estão encarnados, mas que se adiantarão e melhorarão. Isso nós já conhecemos e sabemos. E também a Gênese, capítulo 1, item 30, Kardec nos diz, né, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem palmilhado a estrada do progresso. Aqueles seres que já se adiantaram, que já passaram pelo caminho que nós passamos, que ainda passamos. É totalmente fora de propósito supor a mera possibilidade de que Deus, todo perfeição e bondade, tenha criado seres voltados para o mal, lá no livro Céu e Inferno. Agora, os termos, né? Espírito. E aí, no primeiro versículo, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra espírito não faz referência à espécie humana propriamente dita, ou ao princípio inteligente do universo, no dizer do Espiritismo. Traz o mesmo significado de Espírito de Deus ou Espírito Santo, a forma preferida por Lucas, Espírito de Deus ou Espírito Santo, como Lucas se referiu em várias passagens. Espírito ou Espírito Santo tem significado específico nessas escrituras. Significa sopro e energia, criadora de Deus, que dirigia os profetas, está aí, ó, no Antigo Testamento, né? Dirigirá o próprio Jesus no cumprimento de sua missão. Isso aí está em conforme Marcos, outros evangelistas e Lucas também, como mais tarde dirigirá a igreja no seu início, tá? Em Atos. Então, aqui está dizendo que esse Espírito ou Espírito Santo tem esse significado específico, esse sopro, essa energia criadora de Deus que vai dirigindo todos os seus mensageiros, né, para os propósitos, para aqueles desígnios, inclusive o próprio Cristo, né, que com George, esse... Oi. eu queria fazer um comentário aí, porque não é simples. Nós espíritas, fazendo uma avaliação dessa, aprendemos que o espírito, com letra minúscula, é o princípio inteligente, e com E maiúsculo é a individualização desse espírito. Sim. Aí, olha que interessante. O texto que nós estamos lendo, né? Ele vem com uma redação com E maiúsculo, então nos dá uma ideia de um espírito individualizado. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas quando eu peguei a tradução do Haroldo, ele não coloca. Ele coloca em letra minúscula, porque ele faz uma tradução, não é, muito mais abrangente, então ele não coloca. Porque aí sim a gente consegue entender esse significado específico, né, que você está trazendo para a gente. E não o espírito individualizado. E não a individualização, que seria a personificação, sei lá, o que pudesse, né, exatamente. entender, né? Então, como está aqui, né? Com um sopro, com uma energia. Sim. Na tradução do Haroldo. Eu vou dar uma olhada até na Bíblia de Jerusalém para ver como é que está. Tá, que é a que serve de referência, né? Mas Oi? a tradução do Haroldo está em cima e
a tradução, a outra está embaixo, é isso? Não, a do Haroldo não está no Evangelho Redivivo. Eles usam, normalmente eles têm usado a da Bíblia, Na Bíblia Bíblia de de Jerusalém. Jerusalém. E que está um pouco Tá, diferente do que você também colocou, Georgia. Está com letra maiúscula na Bíblia de Jerusalém. tá, te Jesus fala foi assim, a palavra espírita subjetiva no texto não se refere à e- es- espécie humana, po- propi- propriamente dito, ou ao princípio inteligente do universo. No, no, diz- no dizer do Espírito, talvez o mesmo significado de Espírito de Jesus ou Espírito Santo, a formação prefere por multas, tanto quanto um, ou interesse particularmente de receber o Espírito Santo manifestado, senão nos, senão só nos, só nos, senão só nos dois primeiros capítulos, ainda no e, e, resto do Evangelho. Interesse alcance em divers, di- É, diversas diversas vezes. vezes. Você Esse, tem que entender, Álvaro. esse O que está tamanho, escrito aí é o seguinte: essa primeira parte que você leu, que fala que a palavra espírito citada no sim, texto não faz referência à espécie humana propriamente dita ou ao princípio inteligente. Isso está aonde? Isso está lá em Kardec, no Livro dos Espíritos, tá? E isso foi sim, colocado lá no Livro dos Espíritos. Está até aí um númerozinho ao lado, se você ver pequenininho, 168. Aí você vai lá na referência bibliográfica e esse trecho diz respeito a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. O restante do texto que você leu, ou seja, o restante não, aonde traz assim, o interesse particular de Lucas pelo Espírito Santo, isso aí já está na Bíblia de Jerusalém que a Márcia citou. Entendeu? Então, aí, o Evangelho Redivivo, quem organizou o livro, trouxe essa referência sobre esse sim, espírito no Livro sim, dos Espíritos e trouxe também a referência feita pela Bíblia de Jerusalém, que fala da preferência de Lucas por estar utilizando esse termo. Então, é isso que você leu aí. É essa sim, referência bibliográfica, entendeu? Que eles citaram. E, na verdade, né, como está dizendo aí, ó, Espírito ou Espírito Santo, aí inclusive com E maiúsculo, tem significado específico nas Escrituras Sagradas, que para nós espíritas, esse espírito com E maiúsculo já tem a conotação de quê? De um espírito individualizado, e não do sopro, da energia criadora de Deus. Né? Porque esse sopro, essa energia criadora de Deus é que move, que moveu, que direcionou os profetas no trabalho que eles tinham que fazer, né? Que dirigiu o próprio Jesus no cumprimento de sua missão. Então, é essa conotação que se dá a esse espírito que dirigiu não só os profetas, como também dirigiu o próprio Jesus, né? E como mais tarde dirigirá a igreja, lá no seu início, que é esse Espírito Santo, é esse sopro, é essa energia, tá? Ô, Jorge, Oi. outra coisa que eu pensei também é que como ele estava o tempo todo transcendente, meio lá, meio cá, ele fazia contato com os seus companheiros espirituais, aquela roda de espíritos superiores que estão próximos dele,
no plano espiritual, né? E que, eventualmente, ele tenha sido aconselhado a fazer um raciocínio para poder ele organizar os pensamentos dele para poder continuar a caminhada, digamos assim, entendeu? Eu ainda pensei numa situação similar, que ele não estivesse sozinho, mas porque nenhum de nós nunca está sozinho, mas que ele tivesse em contato com aquela espiritualidade bem elevada que nós não temos acesso, mas que ele tinha pela vibração, E que estavam para auxiliando, né? auxiliá-lo, entendeu? Entendi, entendi. Então, seria esse Aí espírito ou o seria um Espírito Santo. espírito com E maiúsculo mesmo, entendeu? Ah, sim, mas aí no caso do Evangelho de Lucas, assim, eu acredito que Lucas não tinha esse entendimento, né? Não tinha Não, esse mas sequer, eles também foi não conheciam colocado. as casas Eu acho que ele espíritas, não colocou até conheciam como uma questão. nada. Não conhecia exatamente, ele colocou até com a intenção de estar dando uma importância a esse Espírito Santo de Deus, ou seja, esse sopro, essa energia criadora, que ele até então não tinha essa noção Mas, gente, olha só, essa é questão de tradução, de né? tradução. Não da ideia original. Não é? Você vê que quando o Haroldo fez a tradução, ele fez uma Ele tradução colocou com E acadêmica e minúsculo, né? ele achou por bem colocar na letra minúscula. Eu acho que é mais uma questão até didática mesmo e de academicismo, vamos dizer assim, de tradução. Mas que a Exatamente. ideia que você trouxe, George, dá para a gente entender, né? Isso aí, né? Dessa forma. Então tá, então vamos lá. Aí o deserto, né, que é local para onde o Espírito Santo levou Jesus, com o fim de submetê-lo a provações, que poderia ser o deserto de Jericó, um deserto próximo do Monte Sinai. E aí a gente tem isso aqui, né, muito interessante também, que nas Escrituras, os vocábulos traduzidos como deserto não inclui somente os desertos estéreis de dunas de areia ou de rochas, mas também terras planas, de estepes e terras de pastagens apropriadas para a criação de gado. Tá? Isso aí é só para a gente entender que também está mencionado lá no Evangelho Redivivo. 9.1.3, falando da tentação. A suposta tentação de Jesus seria mais um simbolismo do que um fato verdadeiramente ocorrido, já conversamos sobre isso. E as três tentações podem ser compreendidas também à luz da tradução do judaica, que interpreta Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, como tentações contra o amor de Deus, o valor supremo. Olha o que diz lá em Deuteronômio. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Agora vamos ver aí o porquê. Por que seria, né, como diz lá no anterior, né? A suposta tentação seria mais um simbolismo, e que elas podem ser traduzidas ou compreendidas, né, por essa tradição judaica como tentações contra o amor de Deus. Por quê? Não amar a Deus de todo o teu coração, isto é, não submeter os próprios desejos interiores a Deus, é rebelar-se contra o alimento divino, que é o maná. Não amar a Deus de toda a tua alma, isto é, com tua vida, teu corpo físico, até o martírio, caso seja necessário. E não amar a Deus com toda a tua força, isto é, com tuas riquezas, aquilo que possuis, teus bens exteriores. Então, está fazendo essa, né, comparação aí, seria interpretada dessa maneira. No fim, Jesus aparece como aquele que ama a Deus perfeitamente. Lembrando, né, aí a gente agora vai fazer, como a Miriam até falou lá no início, né, que essa mensagem, né, muito significativa, lembrando a citação de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Antes,
cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Alguém aí já olhou, já pesquisou no dicionário o significado de concupiscência? Porque essa palavra apareceu na nossa leitura inicial, na reflexão, né? E todo o texto lá do Emmanuel tinha, lá no livro que foi, do texto do livro, né, que foi apresentado. Alguém já leu aí, já procurou, já pesquisou? Porque concupiscência, de início, né, parece até que está se falando da própria consciência, né, dos próprios pensamentos, mas não é. Então, tá lá. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência que o arrasta. A concupiscência você não precisa falar o S. Né? Igual nascimento, você não fala nascimento, você não fala crescer, você não fala acrescentar. Você fala acrescentar, descer, crescer, a mesma coisa se fala concupiscência. Não se pronuncia esse S. Que o arrasta e o seduz. Vamos lá ver o que é concupiscência. Ambição ou desejo desmedido por bens materiais ou sensuais. É ganância por poder, dinheiro e cobiça. Então, agora vamos entender lá a frase. Antes, cada qual é provado pela própria ganância, né? Pela própria ambição, que o arrasta e o seduz, ou seja, que nos arrasta e nos seduz. Aí a gente relembra lá o trecho lido pela Miriam Simone, né? O texto que ela leu, eu vou trazer aqui praticamente quase todo ele. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Então, a tentação, ela está dentro de nós, né? Ou seja, ela vem de dentro. Como leu Miriam Simone lá. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. Ou seja, a tentação vem da nossa ganância, né? Vem da nossa ambição. O primeiro, que é a tentação, exterioriza o segundo. Então, o segundo está onde? Dentro de nós. Quando encontra aqui fora, vamos dizer assim, o ambiente propício, a situação propícia, nós somos tentados. Porque essa ganância, essa ambição, vamos dizer assim, esse vício, é interno. Então, ele está dentro da gente. Então, a tentação que é daqui, de fora, a que nós somos colocados à prova, vai exteriorizar o segundo. Se eu não tiver essa ganância, essa ambição dentro de mim, eu não vou ser tentado. Eu não vou cair em tentação, né? Então, primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Então, o segundo é o fundo viciado e perverso da nossa natureza, a concupiscência. Ser tentado, como leu a Miriam Simone lá no início, é ouvir a malícia própria. É abrigar os inferiores conselhos de si mesmo, porque alvitres significa conselhos. Porquanto, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, por isso que ele diz lá no texto, muito bem colocado por Emmanuel, que o primeiro exterioriza o segundo, porque mesmo que venha de fora a tentação, ela somente vai, né, ter, vamos dizer assim, campo fértil se a gente se afina na intimidade do nosso coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios.
atendendo ao bem que Jesus deseja. Como foi lido lá no início, está no capítulo 129 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o 9.14, o diabo. E o que é diabo para você? Ô, O que é diabo Georgia, para a antes gente? de Oi? entrar no diabo, só eu lembrei de uma frase do Chico, que o Chico falava que tentação é como se eu tivesse um cachorro enorme correndo atrás de você e você olhava para trás doido para ele te pegar, sabe? O cachorro estava atrás de você, uma fera, tá? E você olhando para trás e diminuindo o passo porque você queria que ele pegasse. É a tentação. Mesmo que você corra, você corre, mas não corre, Não né? corre, sabe? Porque Você fica naquele passo lento, naquele passo tipo assim, vou dar brecha. É verdade, boa analogia mesmo. Então, tá aí. Georgia, só para Oi. você se organizar, são 8h20, 8h21, tá bom? Tá, eu nem sei qual é esse slide aí, mas eu acredito que ainda vai demorar. Portanto, provavelmente ficaremos para a semana que vem. E é assim, né? Eu não consigo fazer nada resumido, não adianta. Então, tá lá. O diabo. A palavra diabo não traz o significado convencional utilizado nas interpretações teológicas das igrejas cristãs. Isto é, como que eles interpretam o diabo. Anjos que se rebelaram contra Deus, especialmente o mais elevado entre eles, Lúcifer, que seduziu o primeiro casal humano ao pecado e desde então é o príncipe do mundo. Então, esse é o significado convencional que as igrejas cristãs trabalham com essa palavra, com esse termo, diabo. Ou seja, dá a entender para a gente o quê? Que eram anjos. Bom, se são anjos, é porque na nossa doutrina, anjos, nós consideramos aqueles espíritos que já são puros. Podem não ter atingido o nível de Jesus, mas já são espíritos elevados. Então, aqui nesse contexto, diz que diabo eram anjos, mas acabaram se revoltando. Aí está dando a ideia de quê? Retrocesso, né? Ao invés de evoluir moralmente, eles retrocederam no caminho, porque acabaram se rebelando contra Deus. Enfim, é isso aí. Eu não Oi, sei se você vai. Eu já escutei essa história de que um anjo que. Eu acho que tem esse nome mesmo, de Lúcifer, teria ficado com ciúme do anjo Gabriel, e aí ficou com ciúme por conta das coisas que Deus teria concedido a Gabriel. Eu não sei direito a história, mas e aí ele se revoltou, aonde se transformou, né, nesse anjo decaído, né, decaído. que eles falam. Inclusive, assim, né? Arrastou uma legião, né? Como a Isso, história conta. Então, e na é, verdade, olha só, falando de anjos, falando então de espíritos elevados, de espíritos puros, com sentimentos humanos, com humanos. ciúme, né? vai Orgulho. Na Gênese de Kardec, que ele fala isso direitinho lá, esses anjos decaídos aí. Exatamente. Mais ou menos, eu estava pensando na Gênesis. Tava? Estava, É Então, você lá pesquisa mesmo, lá. filho. Então, depois juro, você pesquisa lá. juro porque quando a Elisa falou assim, "Ah, antes de você, mas isso pode estar na Gênesis." Na Gênesis, é verdade. É Quem verdade. quiser ler capítulo 11, na Então, Gênese, olha aí, ó. a É doutrina dos só, Mas, anjos decaídos. é só anotar aí, Álvaro, capítulo 11 do livro A Gênese, tá? No mas último não, item, doutrina dos anjos decaídos. não é esse livro nosso, não. Não, é esse aqui, ó. Você tá vendo? Tá conseguindo ver? Não, não, está Aqui, ó. menor. Ó, a Gênese, é do Pentateuco, tá? Dos livros que foram
codificados por Kardec. Tá. Não é esse evangelho redivivo aí, não. Bom, estudiosos entendem que o vocábulo diabo tem o significado de acusador, caluniador. Tradução da palavra hebraica Satã, que seria melhor entendida como adversário, né? Aí, ó. É considerado, então, quem? O diabo. É considerado como responsável por tudo aquilo que se opõe à obra de Deus e de Cristo. Aí as citações todas aí, onde podem ser encontrados. Essa citação, né? Considerado o diabo como tudo que se opõe à obra de Deus e de Cristo. E aí acho que agora dá para a gente falar rapidinho aí dos 40 dias de jejum, né? O que significam os 40 dias de jejum? Esse número de dias, como eu já falei lá no início, não é aleatório. É um simbolismo que faz paralelos com as citações, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, porque esse número 40 ele é muito significativo, né, nessas passagens evangélicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Bom, poucas palavras, podemos dizer que o número 40 indica um tempo necessário de preparação da pessoa que se dispõe a jejuar para se preparar para algo novo que vai acontecer. O número 40 aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento, em diferentes formas e maneiras. Então, vamos ver lá. A mesma coisa, quase a mesma coisa que eu coloquei para vocês no início. 40 dias e 40 noites de dilúvio, Moisés no monte, peregrinação no deserto, Jesus, o tempo que Jesus jejuou antes de começar o seu ministério, ressurreição, né? 40 dias depois da ressurreição acontece a ascensão de Jesus, daí até isso que o Alvin perguntou lá no início, se tem a ver com a quaresma, né? Isso tudo tem a ver com, vamos dizer assim, esses rituais da Igreja Católica. 40 chicotadas eram dadas a alguém que errava como forma de correção. E 40 chicotadas Paulo recebeu pelo menos 5 vezes menos uma. Olha só que interessante isso aí. Em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, está escrito lá, né, no capítulo 11, versículo 24. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Aí eu fui pesquisar o porquê disso. A questão é o seguinte, né? Para os judeus, passar de 40 chicotadas significava uma humilhação. Então, mesmo aquele que estava ali sendo punido, ele não podia ser humilhado. Parece até, né, uma hipocrisia, né? Tipo assim, o que então eles orientavam? Não dê 40 chicotadas, dê 39, pelo fato de não errar. Então, é melhor garantir 39 chicotadas e ser misericordioso não passando de 40. Por isso que eu falei da hipocrisia. E aí entra a questão de Jesus, que eu pesquisei também em alguns sites, dizendo que Jesus pode até ter levado mais de 40 chicotadas pelo fato de quem fez toda essa, vamos dizer assim, o Calvário de Jesus, né, as chicotadas, não foram dadas pelos judeus, foram dadas pelos romanos, e os romanos não, vamos dizer assim, não se importavam com essa regra, que era uma regra estabelecida pelos israelitas, né, pelos judeus. Então, as 40 chicotadas, Paulo diz, então, que ele recebeu pelo menos 5 vezes 40 chicotadas menos uma. Ou seja, nas 5 vezes que ele foi chicoteado, ele não foi chicoteado 40 vezes, ele foi chicoteado 39 vezes. Então, isso tem a explicação de que não se podia passar de 40, que era humilhar demais aquele que estava sendo ali flagelado. Oi, Tá? Jorge, e também aquele que errasse, ele seria punido. Seria punido, exatamente. Quem dava Então, agora, 41 era punido. Era um punido. Então, era problema para assim, eles. Deixa eu contar mesmo. Exatamente, era um problema sério, porque era feito em praça pública, então os outros que acompanhavam contavam também. Então, para não errar e cair nessa situação de ser punido, de ser uma vergonha, eles optavam por dar 39. A questão de Jesus foi à parte, porque Jesus não foi, né, punido, não foi escoteado
pelos judeus, pelos israelitas, foi pelos romanos, e os romanos não obedeciam essa tradução, essa tradição deles. George, Oi. você na terça TV vai por 9,16. Acho que sim, né? Eu não vi aí o número não, mas acredito que sim, tá? Então, agora sim, só, né, para encerrar, a gente vai para o 9,1,6. Então, a gente encerra, né, para ali, porque já são 8h30, a gente para e vai ficar faltando algumas coisas para a semana que vem. Mas é assim, é algo que é um estudo que a gente acaba se envolvendo e pesquisando, porque são coisas muito interessantes, né? E o entendimento disso tudo é muito bom para a gente, como vai clareando muita coisa na cabeça da gente, como a gente vai entendendo, né? Até essa questão mesmo dessa passagem, por mais que nunca duvidasse da figura de Jesus, vamos dizer assim, da postura de Jesus perante o que está escrito nesse evangelho, nesse texto, mas eu não via como uma parábola. E só passei a É compreender verdade. isso a partir daí. Algumas pessoas me perguntaram, poxa, Márcia, mas vai ser o mesmo assunto? Parece que estamos falando de um outro assunto, porque nós estamos mais esmiuçado aqui. A nossa proposta do Evangelho Rede Viva é essa. O Emerson veio fazer uma abertura. Quando ele trouxe a história olha, uma parábola, preste atenção. Ele abriu o nosso olhar até com o Evangelho de Lucas, De porque a gente Lucas, está em Mateus, né? Mateus. Então, eu acho que hoje você trouxe isso esmiuçado. A gente hoje fez isso, né? Vamos ver Mas tudo, assim, a palavra por palavra. proposta é essa. A questão É, se as pessoas acham que não tem necessidade, passa para o Marcelo a semana que vem. E cada um tem o Evangelho Redivivo em PDF, lê que vai falar das tentações. Vai falar da Georgia, primeira tentação, da segunda e da terceira. essa não é a proposta do estudo de terça-feira, né? É a proposta da gente estudar, né? Exatamente, foi isso que eu Quando eu interpretei. coloco lá para vocês, né, a programação, a princípio, sempre, porque eu não sei como é que vai ser. E nós vamos jogar isso para frente. Semana que vem você vai fechar, com certeza, o assunto, mas nós não temos essa pressa, né? Vamos fechar o assunto bem do jeito Eu que você acho precisou. até que dá para o Marcelo, assim, começar, porque assim, ele acabou ficando com o meu assunto, né? Conforme eu aceitei trocar com ele, e o assunto que segue é muito pequeno. Uhum. Muito pequeno. Então, por Eu exemplo, vou falar então, né, para ele preparar qualquer coisa, eu né, acredito dar continuidade. Vamos ver. que dê Tá bom, para terminar, tá, né? jóia. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Uhum. É isso aí. Então, vamos pedir agora para o Eric, que está aí quietinho, Eric. Você faz a nossa prece final? Oi, Eric. Eric, acho. Um minutinho, estou Oh, pegando o celular. tá. Estava bem longe. Tá Tá bom. ouvindo bem? Agora estamos ouvindo. Beleza. Vamos então unir nossos pensamentos, nossas orações a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, e agradecer pela oportunidade do estudo dessa noite, agradecer pelas mensagens deixadas por Jesus, agradecer a Geórgia por decifrar e traduzir tudo para nós, e agradecer por essa conexão que permite que estejamos, mesmo que à distância, que estejamos juntos para debater e aprender, que possamos levar nas nossas vidas, nos nossos caminhos, nas nossas ações, tudo o que aprendemos e que ouvimos aqui hoje, e assim procurar nos melhorarmos a cada dia.
Fique conosco, Pai. Fique conosco, Jesus, por mais essa semana. Que assim seja. E assim seja. Obrigada, Eric. Obrigada a todos. E semana que vem a gente continua George e de repente Marcelo também. Uma boa noite a todos. Boa noite, É, Jorge. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Jorge, eu quero falar com você rapidinho. Miriam, para a gravação, por favor.